Olá pessoal, tudo bem? Numa mesma semana, duas agências de tratamento de água e esgoto hackeadas nos Estados Unidos por grupos bastante suspeitos. Eu sou o Renato Boiú da Geolink, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos programas que o CT Hub produz. Bom, eu falo muito aqui no programa, né? Um dos grandes interesses que eu tenho na minha vida profissional, da correlação, da proximidade que existe entre a segurança física e a segurança virtual, né? A cibersegurança. E é um assunto que me interessa muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, sempre que tem alguma notícia que tem relação com isso, eu vou lá e pesco e compartilho com vocês aqui. Então, essa semana apareceu uma notícia bem interessante que aconteceu isso. Duas cidades, nos Estados Unidos, elas foram hackeadas na mesma semana, aparentemente por grupos diferentes, e a invasão, pelo menos no caso de uma delas, chegou num ponto que a afetou é, equipamentos, né, que são utilizados no próprio tratamento de água e esgoto. Então, um nível de sofisticação, a sofisticação do ataque em si não é tão grande assim, mas um nível de risco potencial, tanto para essas empresas, né, essas autarquias, como também um risco potencial para os contribuintes, né, para a população, muito grande. Então, é preocupante. A gente lembra do caso aí da Colonial Pipeline, teve algo muito semelhante, o caso Stuxnet, que era de usinas nucleares no Irã. Então, casos bem críticos aí, em que um hacker invade uma rede, invade um ambiente de uma empresa, ou no caso de um órgão público, e chega num ponto que ele pode agir em cima de equipamentos físicos, então de bombas, de controles de produção, de válvulas. E no caso da Colonial Pipeline, Pipeline poderia gerar inclusive uma explosão se chegasse no nível da rede operacional da empresa, né? Então vou mostrar para vocês aí a notícias e outros sites que estão relacionados com esse assunto. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque é bem interessante esse caso, né? Então, tá aqui o artigo principal, o site Ars Technica, que é um site realmente muito bom da área de cibersegurança, da área de TI de um modo geral, né? E tá aqui a publicação dizendo que essas usinas de tratamento de água relataram ter sido alvo de ataque de hackers em duas atividades separadas e em dois estados separados dos Estados Unidos. Então, um na Pensilvânia e outro no Texas. E combinadas, essas duas usinas de tratamento de água e esgoto, elas servem mais do que 2 milhões de residentes. Então, realmente, um impacto poderia ser muito grande se isso não fosse tratado e contido. E realmente foi um ataque que vocês vão ver, dá até vergonha. Não foi nada sofisticado do ponto de vista do que eles fizeram. Então, o artigo aqui está trazendo, né, que as cidades são as cidades de Aliquippa, que fica na Pensilvânia, né, e a outra fica em Raccoon e Porter, que tem a ver com o Texas. E aí, esse ataque, o primeiro ataque, né, na Pensilvânia, ele conseguiu, ele levou ao desligamento temporário de uma bomba de água, água potável. Então, a água da torneira realmente da Pensilvânia, dessa cidade que precisou, ela foi interrompida por conta desse ataque. Então, realmente assustador. E o alvo, quer dizer, o vetor de invasão que foi utilizado para fazer essa ação foi um PLC, ou como a gente chama em português, CLP, né, que é o controlador lógico programável. Então, esse controlador lógico programável é entre aspas, um computadorzinho de automação, geralmente é programado em linguagem ladder, que ele é capaz de monitorar sensores e acionar relés. Então, é meio que um computador de automação bem simplificado, bem direto ao ponto, que é preparado para fazer esse tipo de ação. Se o nível de pressão em determinada turbulação caiu abaixo de certo ponto, então aciona um relé que vai ligar um motor que vai fazer bombear mais líquido nesse tubo. Basicamente é isso, tá? Falando de um modo bastante leigo, é isso que os CLPs fazem. Qual que é o problema? Esses CLPs que eles colocaram, já eles divulgaram, que é da máquina Unitronics, da marca Unitronics,
eles foram invadidos porque eles tinham sido instalados com um acesso remoto, esse acesso sem utilização de VPN, sem utilização de autenticação, e o PLC propriamente dito estava usando credenciais de fábrica, aquelas credenciais padrão que você encontra no site do fabricante, no manual do equipamento. Então, realmente, o equipamento que na comitiva, na declaração da imprensa, né, que a empresa deu para a imprensa, eles mostraram que estava com uma etiqueta dizendo PLC primário, ou seja, o PLC primário daquela estação de tratamento de água e esgoto, ela estava instalado com as credenciais de fábrica sem nenhuma segurança. Então, para os hackers foi realmente um alvo muito fácil. Invadiram e desligaram o fornecimento de água. É, é interessante assim que já foi feito um aviso em relação a esse tipo de ataque, né? Especificamente para esses PLCs da Unitronics. Existem aqui no Brasil vários fabricantes de PLC, tem muitos que são importados, etc. E todos eles seguem um certo padrão. Então não é que o equipamento é um problema, o problema foi o jeito que o equipamento foi instalado, foi configurado, foi mal configurado, né? E o acesso a ele ficou muito fácil aí para os hackers. Aqui não é um caso do tipo ransomware, não. Apesar da gangue ela também ter ação em ransomware, aqui foi um problema de acesso virtual, de uma vulnerabilidade do mundo virtual, que gerou um problema no mundo físico. Desligou uma bomba de água, poderia ter gerado problemas aí inúmeros, né? Inclusive, essa gangue, né, que chama Daixin, ela que tem, tem um relato aqui que eu vou mostrar para vocês bem interessante, né, um relatório sobre eles, bem interessante no site da CISA. Eles divulgaram aqui uma captura de tela, né, do texto que eles obtiveram utilizando o software deles. E é interessante que lendo aqui em inglês, está dizendo que é registros de manutenção de clorina e amônia. Então, a amônia é uma substância que é tóxica e é uma substância que é explosiva. Então, imagine, eles conseguiram obter, através dessa ação deles, informações de monitoramento de bombas de controle do fluxo de amônia dentro de determinados cenários aqui. Muito preocupante. Então, mais uma vez, vem várias informações aí, várias recomendações, vou mostrar para vocês, para se proteger para isso, mas você percebe que prefeituras de estados importantes dos Estados Unidos, Pensilvânia é o berço dos Estados Unidos, né, da República Americana, não tomaram as devidas previdências no mundo da cibersegurança para se proteger desse tipo de ataque que dirá em países do terceiro mundo, né? Então, realmente é algo muito preocupante, algo que está no nosso cotidiano. No Texas, no caso do Texas, né? O ataque foi parecido, teve um incidente, teve essa invasão, começou na rede de TI, então na rede de e-mail, na rede de arquivos, na rede não operacional. Então começou desse jeito o ataque, teve mais característica de ransomware aí no caso, né? Foi de interrupção de serviço, mas não chegou no nível de operação, de redes de operação, redes operacionais, que foi o caso da Pensilvânia, né? Teve uma notificação, primeiro, de falta de telefone, mas a priori não tem nenhuma relação que está dizendo que teve uma relação de uma coisa com a outra. Então, talvez esse apagão que teve aí na telefonia dessa cidade não tenha sido relacionado, tenha sido só uma coincidência. Mas vai saber, né? A gente vai acompanhando para ver o que acontece aqui. É, o artigo ele lista duas referências que eu achei bem interessantes. Então, uma oficial da CISA, né, da Comitê de Infraestrutura, Agência de Infraestrutura dos Estados Unidos, que relata com bastante detalhe como é que o time, essa gangue da Ixin, ela opera, e, e aí as recomendações, aquelas que a gente sempre menciona aqui, e que são importantes de ser adotadas, que é instalar atualização sempre que possível no sistema operacional, software e firmware, colocar a autenticação de múltiplo fator. Então, no caso, inclusive, dessa situação na Filadélfia, não tinha autenticação nenhuma, nem a autenticação mais básica do usuário e senha. Foi realmente ridículo o nível de facilidade que os criminosos tiveram, mas o recomendável é colocar uma autenticação de duplo fator sempre que possível, né? E treinar os usuários, todo mundo,
sobre como relatar, como, em quem pedir ajuda quando tiver uma tentativa de phishing, uma tentativa de extorsão, esse tipo de coisa. Então é muito importante isso, porque às vezes as pessoas elas não sabem com quem elas falam. Então é importante a gente deixar isso dentro das empresas, dentro da sociedade, bem documentado, bem comunicado, né? Aí um outro artigo que eu vou. Então, depois, quem tiver interesse, leia aqui, eu vou colocar aí no link. Está explicando muito bem como é que essa gangue opera, vários exemplos de ataques deles, chegando no nível técnico, né? Então, bem interessante. E esses aqui é um caso de ransomware. No caso da Philadelphia, aparentemente eles aproveitaram para fazer também um pouquinho de extorsão em relação à atividade do mundo físico, ou seja, atividade operacional que não é ransomware, né? Mas está muito bacana aqui no site do CISA, está explicando direitinho, classificando todos os recursos que eles usam e como se proteger. Eu achei muito legal esse outro artigo aqui, que tem mais a ver com o caso do Texas, que aparentemente é uma gangue que tem base no Irã. Então, provavelmente até inclusive uma gangue aí, uns criminosos, que tem financiamento do governo iraniano. Então, aqui explica os tipos de operação, né, o tipo de ataque que eles usam, como que eles, o tipo de retaliação que eles estão imaginando fazer, a questão da influência que eles querem fazer nos países aí através dessa inteligência cibernética, né, e através desse tipo de ataque. Então, tá bem explicadinho aqui, tá bem documentado. É um artigo da Microsoft que vale a pena dar uma lidinha para conhecer como é que o Irã, especificamente essa gangue, vem esse tipo de ataque, tá? Esse tipo de influência aí no mundo cibernético. Bom, esses casos aí voltam a mostrar pra gente que tanto, eu falei recentemente aí em outro comentário meu, tanto é possível um criminoso, ele a partir de uma ação física, a partir de um acesso a um computador, acesso a um celular, chegar a um nível de crime do mundo virtual, como o contrário. A partir de um ataque virtual, ter ação no mundo físico, no caso, controlando bombas aí e acionadores, relés em áreas industriais, em áreas produtivas, no caso, numa área que tem a ver com um fornecimento de serviço para o público, que é o tratamento de água e esgoto. Muito preocupante e a gente tem que se preparar, se precaver, inclusive quem faz parte aí das municipalidades, do estado, do nível federal de administração, né? Tem que se preocupar com esse tipo, se preparar e se preocupar com esse tipo de atividade cibernética, porque acaba resvalando no mundo físico. Bom, esse era o comentário de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.